Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Fala pessoal, esperando o nosso convidado entrar, diretamente dos Estados Unidos, na cidade de Miami, o jornalista Jaircy Carvalho, colunista do jornal Estado de Minas, dono do quadro Não Perca a Esportiva na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Ele será o nosso convidado do bate-bola de hoje, na live desta terça-feira. Estamos esperando ele entrar aí e vamos começar esse bate-bola internacional, primeiro bate-bola internacional do futebol Paixão Cega. Hashtag Partiu Miami, rapaz. Esperando ele entrar aí. Aê! E aí, tudo bem, companheiro? Opa, Jaircy, tudo certo? Jóia? Tudo na certa paz e por aí? Tudo beleza, graças a Deus. Pandemia, como é que tá aí nos States? Tá melhorando, a coisa tá melhorando. Agora a gente precisa ter a vacina, né, em todo mundo para nós ficarmos mais tranquilos, porque sem a vacina nada feito. Nada feito. Aqui no Brasil a situação, você deve estar acompanhando, está bem complicado. Claro. E em algumas cidades a coisa melhora, depois piora, melhora de novo. Mas vamos crentes que a vacina venha logo. Já tem a Rússia aí no eu acho que até o final do ano a gente já deve ter umas 2 ou 3 vacinas aí, com certeza, para começar a vacinar a população. Agora, somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Quer dizer, a coisa vai demorar ainda bastante tempo. A gente continua por aqui usando máscara quando a gente sai de casa, evitando sair de casa ainda, né? E nos lugares abertos, na praia, por exemplo, correndo aqui no parque ou pedalando, a gente tira a máscara. Mas fora isso, é máscara direto, evitando sair só por necessidade mesmo. Então, Jaircy, vamos fazer uma live aqui em formato bem tranquilo, de bate-papo mesmo. Tá legal, vamos lá. Eu trouxe algumas perguntas aqui, mas a gente faz um negócio bem bate-bola mesmo, bem descontraído e tranquilo. Né? Tá legal, vamos lá. Você já tá pronto para a gente poder iniciar aí? Aqui tá tudo certo. Então pronto, vamos lá. Bom, Jaircy, e esse VAR, cara, tá complicado, hein? Eu ouvi seu vídeo, inclusive, hoje de manhã lá no canal no YouTube. Você tá bem reticente, né? E bem atento em relação ao VAR. 4 erros, pelo menos 4 erros lamentáveis na última rodada do Brasileiro, os 2 gols do Botafogo, os 2 gols do Santos. Então, o que você pensa sobre o VAR no Brasil? Quantas lembranças, hein? É o que eu coloquei hoje no meu canal de YouTube, no meu blog no Super Esporte e na minha coluna Manhã do Estado de Minas. E comentei ontem na Rádio Tupi. O grande problema do VAR no Brasil é que ele está mostrando que o nível da nossa arbitragem é caótico, como sempre foi, com raras exceções. Você pega Botafogo e Internacional, 2 gols anulados, gols legítimos, porque uma coisa é você ver a jogada em slow motion, outra coisa é você ver a velocidade da jogada. Quer dizer, quando você para e põe a câmera de vários ângulos, aí você interpreta que aquele braço do jogador do Botafogo foi falta em cima do cara do Inter, e não foi, na verdade. Então, eu acho que os caras que ficam no caminhão, olhando as 580 mil câmeras que tem, eles continuam sendo incompetentes como são quando eles apitam. Então, fica uma coisa complicada. Ficam várias opiniões. Aí separa o jogo, como pararam o Santos e Flamengo por 10 minutos para anular um gol legítimo. Oi? 10 minutos parado, né? O jogo. 10 minutos para anular 2 gols. Teve um gol do Arrascaeta também legítimo. Quer dizer, não dá para entender. Ou eles padronizam e entendem que o VAR só deve ser usado em situações graves realmente, ou então está banalizado e tem que acabar com o VAR. Porque não tem condição. O que eu acho, como é que eu posso dizer, interessante é que na Europa o cara consegue matar o lance em 30 segundos. 30 segundos, é isso aí. Porque lá já não são bem preparados. Liga, aquela conversa, os jogadores, todo mundo em cima do juiz, o torcedor fica tenso também. Né? Fica aqui, enfim, quando eu vou engraçado é que quando você está nas arquibancadas dos estados, é que fica um clima
de velório, aquela coisa tensa de vai, não vai, vai, não vai. É verdade. Então, assim, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu site, desse Futebol Paixão Cega, como é que surgiu, por que surgiu. Então, já, a gente começou tem algum tempo já. Eu sou jornalista, tem um ano de formado apenas, mas criei o canal, né? Eu sou deficiente visual, como eu te falei lá nas mensagens, e aí eu criei o canal ainda durante a faculdade, e agora resolvi tornar a coisa mais séria, né? Fazer um trabalho de comentário, de análise dos jogos, de entrevista, como eu estou fazendo com você aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube. Inclusive, essa live nossa aqui vai para o canal também, né? Então, já se voltando a falar do futebol e esse campeonato brasileiro aí, vamos falar um pouquinho sobre a Champions League, né, que a gente teve há 15 dias atrás, a final. O que você achou do jogo, da postura do PSG e do nosso brasileiro Neymar? Eu acho que essa Champions League premiou a melhor equipe. Uma equipe que faz 11 partidas, ganha todas, né, não há o que duvidar. O Bayern de Munique é um belo time, muito bem treinado pelo Flick, né, que foi auxiliar do Joaquim Ló no 7-1 em cima do Brasil lá no Mineirão. Eu só espero que os técnicos brasileiros tenham assistido a aula, não só nesse jogo, mas a aula que o Bayern de Munique deu ao longo da competição, que o Atalanta, que foi eliminado, deu, que o Lyon, que foi eliminado, deu, porque realmente, né, os treinadores europeus estão anos-luz à frente dos treinadores brasileiros. E eles mostram isso não só com as equipes grandes e com os grandes jogadores, mas também com as equipes menores. Citei aqui o Atalanta, o Lyon, que foram longe e fizeram um trabalho belíssimo. Então, eu acho que ficou em boas mãos. O Paris Saint-Germain chegou pela primeira vez e o brasileiro, é claro, tentando imputar isso ao Neymar. E não é verdade. O Mbappé foi muito mais jogador que ele, o Mbappé foi decisivo, tanto assim que o único jogador do PSG que está na seleção da Champions é o Mbappé. O Neymar não está. E havia uma forçação de barra por parte de nós, brasileiros, para que o Neymar se tornasse o melhor do mundo. E eu já disse, ninguém vai se tornar o melhor do mundo na imposição. Ele tem que conquistar isso dentro de campo. Ele cresceu, ele amadureceu. Mas ainda falta muito para ele apagar aquela imagem tão ruim que ele criou na Copa de 2018, caindo, simulando, tentando jogar a torcida contra o árbitro e os próprios companheiros, porque o Neymar é um jogador que os próprios companheiros não gostam dele por essa postura, mas ele teve o direito de errar, está mudando, como qualquer um tem o direito de errar e mudar, e eu espero que na próxima temporada ele seja realmente decisivo. Agora, o que eu acho curioso é que ele estava forçando uma barra incrível para voltar ao Barcelona. É só o Messi sair do Barcelona, que está tentando sair de qualquer maneira, e o Neymar já falou que vai ficar no PSG, que não quer sair. Quer dizer, ele queria o Messi como escora. Ele jamais, né, consegue ser um protagonista. Ele é aquele cara que vai ficar escorado sempre no protagonista. No caso do Paris Saint-Germain, o protagonista é o Mbappé, e no caso do Barça, é o Messi, que está em vias de fato para se transferir para o Manchester City, mas tem essa questão da multa. O Messi hoje já não compareceu, o segundo dia que ele não comparece aos treinamentos do Barcelona, então vamos aguardar. Agora, o Neymar é nosso único craque, tem um potencial incrível, é o jogador que mais se aproxima de Cristiano Ronaldo e Messi, embora ele esteja bem abaixo, mas é o que mais se aproxima pelo seu talento, pela sua qualidade. Agora, não adianta a gente querer forçar uma situação. Ele tem que conseguir isso pelos seus méritos. Ele não fez gol em decisão, ele não foi decisivo em momento nenhum. Então, um cara desse não pode ser eleito o melhor do mundo, né? Concordo plenamente. Amarelou na final, para mim foi mal no segundo tempo, especialmente. Não tocou na bola. Oi? Não tocou na bola. Pois é, não tocou na bola e não chamou a responsabilidade para ele depois do gol. Depois do gol, ele como, entre aspas, o segundo melhor do time, o cara que tinha uma maior expectativa sobre ele, tinha que chamar a responsabilidade. Bola, vamos atacar, enfim. Né? E ninguém viu ele fazendo isso, ao contrário, se escondeu do jogo, como sempre fez nos jogos decisivos. Né? Diga. Então, assim, mas... E agora, já estou curioso para ver se Manchester City aí, se Messi for para lá mesmo, Guardiola, do City, Agüero e Messi, meu amigo, vai ser um timaço, hein? O Guardiola só conseguiu ganhar a Champions League quando teve o Messi, né, como jogador.
Em 2009, lá em Roma, e 2011, lá na Inglaterra. Isso. Depois disso, ele não conseguiu ganhar a Champions League, ganhou o campeonato alemão, que o Bayern normalmente ganha todo ano. Ganhou 3 ligas inglesas, se eu não me engano, que é um campeonato difícil, tem seus méritos, mas Champions League ele não consegue. Agora o Messi, é claro, aos 33 anos ainda é o grande gênio da bola, junto com o Cristiano Ronaldo. E eu acho que qualquer clube que pegue o Messi, com certeza esse clube vai ter um ganho fantástico. Agora, no City, ele terá muito mais condições, porque o Guardiola conhece o Messi desde garoto. Né? Foi ele quem deu a grande chance do Messi se tornar esse protagonista do Barcelona, porque em 2006, quando o Barça ganhou a Champions em cima do Arsenal, o Ronaldinho Gaúcho era o protagonista, tinha o Deco naquele time, né? E depois, só em 2009, quando ganhou novamente, aí o Messi já era o protagonista, os 2 jogos contra o United, né? Em 9 e 11, e ele foi protagonista nos 2. Em 2015 também já ganhou, né, com o Luiz Henrique, se eu não me engano, de treinador, e o Messi mais uma vez como protagonista. Quer dizer, o Guardiola precisa também ganhar uma Champions League, né, ainda que o Messi não vá para o City, para ele mostrar ao mundo que ele é um grande treinador sem o Messi, porque até então ele só ganhou com o Messi no time. Verdade, mas eu sou muito fã do futebol inglês, tenho uma simpatia pelo Liverpool, mas gosto muito de ver o City jogar. Pelo conjunto, pelo técnico, sou um grande fã do Pep Guardiola. Inclusive, Jaci, vou começar a ler o livro Los Métodos de Pep Guardiola. Legal. Livro, não sei se você já leu. Não, ainda não li, não. Então, é um livro em espanhol, né? Sim. Não estou lembrando o nome do autor agora, mas Los Métodos de Pep Guardiola. O livro é interessante para quem gosta de futebol, para quem gosta de um jogo para frente, né? Tem uma galera aqui já entrando com a gente, ó, o Coanan Oliveira, está dizendo que a live está excelente, dando os parabéns para você aí, olha que legal. Agora me diga uma coisa, como é que é o teu sentimento ao ver uma partida? Porque nós temos aquele material daqui do Marco Aurélio, que fez com aquele menino lá em São Paulo, até eu conhecer aqui em Orlando, que a mãe dele acompanha, a mãe dele vai falando o que está acontecendo no jogo para que ele tenha uma noção. Como é que você faz? Sim, o Nicolas, né? O menino que inclusive tem autismo e é cego também. Não, eu tenho um grande companheiro, que é o rádio, né? meu amigo inseparável, meu amigo de fé, irmão camarada, que é o rádio. É isso aí. E eu levo ele para o estádio, ou então eu escuto em casa, na televisão, mas assim, também consigo entender o jogo ouvindo na televisão tranquilamente. Mas agora, a sua deficiência é de nascença ou aconteceu depois? De nascença. Eu nasci com 5 meses, e aí, por isso, a deficiência visual. E além da deficiência visual, para os amigos que não me conhecem ainda, eu perdi minha audição a partir dos 5, 6 anos. Sim. E daí eu vou virar um pouco a cabeça aqui para você ver que eu uso aparelho. Sim, estou vendo. Pô, mas legal, você é um grande exemplo isso aí, cara. Você mostra ao mundo inteiro como é que o cara, quando tem vontade, perseverança, nada é impedimento. Muito legal. Por isso que eu topei fazer essa live com você, pelo seu trabalho, né, pela equipe que trabalha com você. Isso é um exemplo para todos que estão vendo. Né? Por isso que eu digo, tem que divulgar mais o seu canal, Futebol Paixão Cega, tem que divulgar mais o trabalho de vocês, porque isso serve de incentivo para todas as pessoas que possam ter algum tipo de deficiência no mundo. E mostrar que isso não é impedimento para trabalhar, né, para se divertir. Quer dizer, muito bacana. Parabéns, viu? Obrigado, Jaci. Deficiência não impede, só impede se você fizer aquela que peça. Né? Se você fizer por onde pedir, impede. Se você não fizer por onde lutar para conseguir, dá certo. Né? Legal. Aqui, ó, a Dorinha Cavalcante está dizendo: parabéns, Jaci, obrigado. Tal. Parabéns por entrevistar. Marcelo, ele é um antenadíssimo e criador do canal Futebol Paixão Cega. Realmente ele é um exemplo. Tá vendo aí, Marcelo? Que legal, Marcelo. Claro, obrigado aí aos amigos que estão acompanhando. O Anderson Henrique está batendo palma aqui, o Rafa Souza. Um grande abraço ao canal Futebol Paixão Cega. Aí tá bombando, hein? Pô, estamos aí, né? E agora, Jaci, obrigado a todos pela audiência, né? Pelo carinho também. Ó, o doutor Vinícius Brito aqui, o Dom Tomás. Tá aqui, ó. Doutor Vinícius Brito, uma galera lá de BH, ó, o Reinaldo Magela, 2020. Uma turma bacana aí acompanhando a live, viu? Vamos lá. Vamos nessa, vamos acompanhando aí. Então, Jaci, agora falando sobre a seleção brasileira, o que você pensa do trabalho do Tite? A gente tem, inclusive pensando na pandemia, do coronavírus,
Tite vinha muito pressionado, né? Depois da eliminação da Copa do Mundo em 2018, vexatória aquele jogo contra a Bélgica. O cara bota o time com muitos erros táticos, né, naquele jogo, mas... Olha, minha esposa está acompanhando aqui, está gostando muito. A Alexia Castro Carvalho, viu? Está acompanhando aqui. O Heleno Souza, o Rafa Souza lá ele é presidente da FlaBH. Você sabe que eu sou flamenguista? Ô, Marcelo, você me ouve todo dia na Rádio Tupi, que você já falou comigo, né? Você me ouve todo dia na Rádio Tupi, meu comentário não perca a esportiva. E você sabe muito bem a minha posição com relação ao Tite. Né? Eu acho o Tite um técnico muito fraco, embora o material humano do Brasil já não seja o que foi outrora, mas ainda há bons jogadores. E se você tem um técnico competente, você faz a equipe girar e jogar. O Tite não. O Tite, ele nos enganou durante as eliminatórias, porque não havia como piorar. Ele pegou o time em 6º lugar com o Dunga, que é um pseudo-treinador, e levou o time ao 1º lugar, classificando-o de forma antecipada. Porém, na Copa, ele já mostrou a sua fragilidade, ao convocar jogadores sem condições, que chegaram à Copa do Mundo machucados, jogadores que trabalharam com ele no Corinthians. Ele privilegiou. Fagner não pode ser um jogador de Copa do Mundo. Renato Augusto não pode ser um jogador de Copa do Mundo. O Paulinho nos entregou em 2 Copas. O Fernandinho nos entregou em 2 Copas. Quer dizer, o Tite cometeu erros crassos que culminaram na eliminação do Brasil contra a Bélgica. Aí muita gente fala assim, foi o melhor jogo do Brasil. Mentira. O Brasil teve dificuldades contra a Costa Rica, que é um adversário de 3ª linha do futebol mundial. Teve dificuldades contra a Suíça, que é um adversário de 2ª linha do futebol mundial, e contra a Sérvia. Teve dificuldades nos 3 jogos. Quer dizer, e contra o México também. E quando pegou um adversário mais ou menos qualificado e bem arrumadinho, acabou voltando para casa. Então eu acho que o Tite é uma mentira. Fosse eu o presidente da CBF, ele já estaria demitido há muito tempo, e eu traria ou Jorge Jesus ou Guardiola para dar um novo rumo, uma nova cara ao futebol brasileiro. Porque os técnicos brasileiros, exceto o Vanderlei Luxemburgo e o Renato Gaúcho, os outros não têm a menor condição de dirigir a seleção brasileira, porque não vão acrescentar nada. Né? Se você traz um técnico europeu para montar uma nova estrutura, o Guardiola já disse, ele é apaixonado por futebol brasileiro por causa do pai dele, que o pai dele é um apaixonado. Então, por que não chegar lá e tentar trazer um Guardiola? A CBF tem dinheiro para bancar salários altos, então poderia trazer um Guardiola, um Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus revolucionou o futebol brasileiro ano passado. Eu acho que a solução para nós voltarmos a sonhar com uma conquista de mundial é essa. Fora isso, não vejo possibilidade. Como o Tite não vai pedir demissão porque ele não vai perder essa boquinha, a boquinha boa, então nós vamos ter que aturar o Tite, porque o presidente da CBF gosta do trabalho dele, é um direito dele também, ele é um empregador, mas o povo brasileiro não espere muita coisa do Brasil nas próximas Copas. Essa no Catar, em novembro de 22, e aqui é dos Estados Unidos, em 26, em conjunto com o México e com o Canadá, sendo que 60 jogos serão aqui no território norte-americano, 10 no Canadá e 10 no México. E tem 2030 também, na Argentina, Uruguai e Paraguai, né? Mas eu acho que 2030 o Tite não chega, não. Aliás, eu não sei nem se ele chega em 22, viu? Eu acho que o Brasil não ganha a Copa tão cedo. Infelizmente não. Infelizmente não. A não ser que mude essa postura, essa estrutura. Não adianta você botar um técnico na seleção só. Você tem que mudar a filosofia. Assim como o Rogério Caboclo, que é um grande dirigente, um cara sério, um cara honesto. Assim como ele contratou a Pia Sang, aquela treinadora norte-americana, ele poderia contratar também um técnico estrangeiro para dar uma diretriz nova, uma cara nova ao futebol masculino. Porque a gente está na mesmice, os europeus eram superiores a gente na tática e na força física. Hoje eles são superiores na tática, na força física e na técnica. Estão dando aula no mundo inteiro, pela capacidade dos seus treinadores. E o futebol brasileiro está só regredindo. E o Flamengo mostrou o quanto o futebol brasileiro está atrasado ano passado, né? Fazendo futebol bonito e ganhando tudo, ou quase tudo, fora o baile, né? Com um técnico europeu. Com Jorge Jesus, que pouca gente conhecia, né, que foi tricampeão com o Benfica, nunca faturou a Champions, porque o Benfica, mesmo sendo um time europeu, ele tem, eu diria que ele é o primo pobre, né, ali da Europa, como eles chamam Portugal. Então, não tem o dinheiro que tem um Bayern, que tem um Barcelona, que tem um United, né, para ganhar um título, que tem o Real Madrid, para ganhar um título europeu. Mas eles levaram de volta o português pelo belíssimo trabalho no Flamengo
e estão apostando aí, já vai começar a fase eliminatória da Champions League, a fase classificatória, e o Benfica está aí tentando chegar, entrar num grupo e avançar o máximo possível. O trabalho do Jorge Jesus tem que ser enaltecido, por quem não o conhecia, né, e passou a conhecê-lo. Eu, por exemplo, não lembrava dele no Benfica. Não vi. Não, nenhum de nós. Nenhum de nós. Eu também, que acompanho o futebol do mundo inteiro, a gente estava pouco, vamos falar a verdade, a gente estava pouco se lixando para o Benfica, porque nunca chegava, não ganhava. É um dos grandes times europeus, tem que ser respeitado, já foi campeão do mundo, né? Benfica de Eusébio, o maior jogador da história do futebol português, que era moçambicano, né? E jogou pela seleção portuguesa, porque Moçambique era uma das colônias de Portugal. E hoje o Cristiano Ronaldo, com certeza, é o maior jogador da história de Portugal. Acho que ele chegou e superou o Eusébio por tudo que conquistou, inclusive uma Eurocopa pela seleção portuguesa. Só falta Portugal agora ganhar uma Copa do Mundo, né? Acho difícil ainda, mas pode acontecer, né? Eu acho que com o Cristiano Ronaldo aí é possível, mas como ele também já está na descendente, 35 anos, né, a coisa agora começa a complicar para o lado dele. Mas como ele sempre foi um grande atleta, um grande profissional, né, fisicamente ele está inteiro. Então o cara consegue uma longevidade no futebol em função disso. Você não vê ele bebendo, ele fazendo escândalo, né? Você não vê ele pintando o cabelo de amarelo, você não vê ele rolando em campo. Então ele é um exemplo, por isso foi eleito 5 vezes o melhor do mundo, né? E como o Messi, que foi eleito 6 vezes. Você nunca viu nenhum dos dois em escândalo, você nunca viu nenhum dos dois rolando em campo, tentando simular. Então está explicado por que eles são melhores do mundo durante várias temporadas e o porquê o Neymar não consegue ser. Esse é um exemplo crasso de tudo isso que a gente tem visto. Pois é, Jânio. E a gente, como brasileiro, queria que o Neymar desse certo na carreira, né? Começou. Claro, porque bem, nós tivemos o último grande jogador, né, eleito pela FIFA, o Kaká, em 2007. Artilheiro da Champions League com 10 gols, campeão. Eu fiz aquele jogo lá em Atenas contra o Liverpool, 2-1 pro Milan. Né? E de lá para cá não tivemos mais ninguém, já se vão 13 anos. E não vamos ter nem tão cedo. Se o Neymar colocar na cabeça dele, que eu já disse, ele amadureceu nessa temporada, se ele amadurecer um pouco mais, porque, igual minha mulher falou outro dia, pô, ele já não é nenhuma criança, você amadurece com 23, 24 anos. Com 24 anos, minha mulher já era casada. Pô, o cara tem 29, já vai fazer 29 anos agora em fevereiro. Quer dizer, não amadureceu no futebol até hoje, vai amadurecer quando? Quando tiver 40? Pois é. Aí o monte já passou. Encerrada já, 40 anos de idade. Aí. Né? Quando tiver 40 anos, sem jogar mais, já... Complica, né? Com as chuteiras penduradas, enfim. Ó, o Rafa Souza está perguntando aqui pra gente. Lewandowski leva o prêmio esse ano? O que você acha, Marcelo? Rapaz, tá fácil, viu? Tá fácil. Eu sou muito fã do Lewandowski. Eu até falei em um dos vídeos, no vídeo que eu fiz na pré-final. Ele é o maior miserável do futebol mundial. Atacante mais miserável do futebol mundial. É um grande jogador, o polonês Lewandowski. Né, joga demais. Que ao contrário do Miroslav Klose, que é o maior artilheiro de Copas do Mundo com 16 gols, antes era o Gerd Müller, que marcara 10 gols em 70 e 4 em 74. Tinha 14. O Ronaldo superou, chegou a 15 gols, nosso fenômeno, mas aí na Copa do Brasil, no 7-1, o Miroslav Klose, que é polonês, naturalizado alemão, e por isso atuou pela seleção da Alemanha, ele fez, né, um gol e chegou aos 16 gols em Copas do Mundo. Será difícil alguém bater esse recorde dele aí, viu? O Lewandowski tinha 56 gols em 47 jogos, né? Verdade. O cara é um fenômeno, né? Eu acho que esse ano é com ele outra coisa. Não é aquele centroavante caneludo que põe a bola para dentro, não. Ele sabe jogar, ele é talentoso, ele tem qualidade. Né? Um baita... E vem fazendo gols aí anos após anos. É um baita do jogador. Merece. Por tudo que fez na temporada. Agora, o pessoal também está querendo julgar o melhor do mundo por Champions League. Não, você tem que analisar o cara a temporada inteira. Claro que a Champions League tem um peso se o cara for decisivo nos jogos finais. Né? Quartas de final, semifinal e final. Mas se isso não acontecer, você tem que analisar o contexto. Além dele ter disputado aí mais de 50 jogos, ou 70, não me lembro bem, o Neymar disputou 26 e quer ser o melhor do mundo jogando 26 vezes. Está de brincadeira, no campeonato francês. Aí o cara fala assim, o Thiago Silva tem 20 e tantos títulos. Tem Supercopa da França, Copa da Liga, Campeonato Francês, que não vale nada. Só aí você vai somando quantos títulos são.
É brincadeira, pô. Os caras têm que analisar, gente. É o futebol jogado, disputado, né? Futebol, você pega a Inglaterra hoje, é o grande futebol do mundo. Né? Aqui, ó, o Rafa Souza está dizendo, dificilmente algum atacante no mundo chegou a essa marca. Né? 56 gols no ano, pô. É brincadeira. Isso é nível de Cristiano Ronaldo e Messi. Talento puro, né? E amanhã tem Flamengo e Bahia aí. Bahia e Flamengo. Você vai lá amanhã? Cara, não vou porque... Por causa da pandemia. Gosto do público, né? É. Mas você, como jornalista, pode se credenciar, depois que se fizer o teste, tiver tudo certo. Não sei como é que está funcionando aí. Gosto muito do Edivaldo, que é o presidente da Federação Baiana. Cara do bem, viu? Edinaldo. Não, Edinaldo não é mais presidente da Federação. Edinaldo Rodrigues, cara do bem demais. Ele saiu tem algum tempo já. É. Você conhece Salvador? Conheço. A minha mãe é baiana, minhas irmãs são baianas. É? Suas irmãs são baianas, né? Minha mãe foi para o Rio em 1958 e comia pimenta malagueta, daquela boa, vatapá, caruru, e não tem erro, não. Quando ganhar, Salvador, avisa pra gente se conhecer pessoalmente. Eu estive aí na Copa América, né? Quando o Brasil jogou aí. Sim. Você teve aqui? Estive aí ano passado. Olha aí, rapaz, não sabia. Eu sou seu fã, já. Eu acompanho seu quadro na Tupi diariamente. Você é meu fã, também sou seu fã. Todos os dias. Também sou seu fã. Principalmente por esse belo exemplo que você está dando aí. Obrigado aí. Minha mãe, que está aqui do lado, inclusive, fica perguntando, Marcelo, o que é que tem desse giro esportivo? De tão péssimo que você escuta todos os dias. Mas eu escuto sempre, cara. O melhor programa de esporte do rádio brasileiro. Obrigado. Como é que é o nome da sua mãe? Dora. Hã? Dora. Dora? Dorinha, Maria Auxiliadora? Dorinha Cavalcante. Hã? Dorinha Cavalcante aí no... Então ela é minha parente, porque minha mãe é Maria de Lourdes Cavalcante. Por quê, rapaz? Olha aí. Cavalcante com I. Com I? Com I, isso. Então nós somos parentes, porque eu sou Jairci Cavalcante de Carvalho. Cavalcante olha com aí, I. Rapaz. De repente aí tem alguma ligação e não sabe. Com certeza, com certeza. Então, Jairci, agora vindo para a nossa realidade brasileira aqui, voltando para ela, né? Esse Atlético Mineiro, o que você está achando do trabalho do São Paulo aí, campeão mineiro domingo? Olha, os campeonatos estaduais, você que me ouve muito, sabe que eu sou contra os estaduais. Acho que são competições defasadas, retrógradas e ultrapassadas, né? Que não tem apelo técnico e também não tem apelo financeiro. Mas o São Paulo vem fazendo um trabalho bom no Atlético, como ele fez lá no Santos, né? E montando um time jovem ainda, que, segundo ele, precisa de mais 5 ou 6 peças se ele quiser brigar pelo título brasileiro. Agora, o Atlético tem uma vantagem sobre o Flamengo, o Grêmio, Palmeiras, Inter. Né? O Atlético só vai disputar o Brasileirão. Ele foi eliminado de forma vexatória da Copa do Brasil pelo Afogados e só restou o Brasileirão. Então, o Atlético é o único time grande aí que pode se dar ao luxo de ficar se preparando para os jogos do Brasileiro. Ao passo que o Flamengo, esses times que eu citei, Grêmio, Palmeiras, Inter, vão disputar Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro num ano atípico de pandemia em que eles estão jogando de 3 em 3 dias. Quer dizer, o Atlético, se conseguir se ajeitar e contratar melhor, vai ter a faca e o queijo na mão, né, e a goiabada de Minas para poder tentar ser campeão brasileiro. Depende do trabalho do São Paulo. Agora, ele não é milagreiro, né? Ele é técnico de futebol. E eu acho o São Paulo um tanto quanto irresponsável em determinadas situações. Primeiro, porque ele não tem um time base. Segundo, porque ele é um cara que eu gosto da forma como ele atua, ofensivamente. Ele gosta de jogar de forma ofensiva. Mas ele não consegue equilibrar os setores, principalmente o setor defensivo. E com isso, o que acontece? A equipe fica vulnerável. Nós vimos ano passado o Santos tomar de 5-0 da Inter de Limeira, tomou de 5 de uma outra equipe, por causa dessa instabilidade do Sampaoli. Então, a minha crítica em relação a ele é essa. Inclusive, alguns atleticanos ficam pé da vida, porque são aqueles fanáticos doentes que não conseguem enxergar uma realidade. Eles querem se agarrar àquele cara e dizer: esse cara vai me dar um título de qualquer maneira. Um título que o Atlético não ganha há 50 anos. E a coisa não funciona assim. Tem que haver um equilíbrio numa equipe para você conseguir faturar um título. Sua equipe tem que ser equilibrada, né, em todos os setores. E não apenas ser ofensiva. Esse é um grande erro do São Paulo. Exatamente. Inclusive, me lembro demais de um jogo ano passado, Santos Fortaleza. Na Vila, o Santos fez 3-0 no segundo tempo, tomou 3 gols e quase perde o jogo. Né?
Verdade. Eu lembro desse jogo. Então, e agora, essa é a instabilidade dele. Opa, diga. Essa é a instabilidade do Sampaoli. Pois é. O time vai todo para frente, aí toma contra-ataque, toma gol. Não sabe. Ó, a Mauri Eleve é um amigo meu aqui, que mora aqui em Miami, que foi um dos baitas artilheiros da Juventus, você deve se lembrar. Ele é brasileiro, saiu de Santa Catarina cedo, jogou no Napoli, jogou na Juventus, jogou na seleção italiana, está aqui assistindo a nossa live, e é um cara que conhece muito de bola, gente boa, parceiro, e está na história. Você chegar na Juventus, o Pavel Nedved, que hoje é o diretor esportivo, o Pavel Nedved, que é da República Tcheca, jogou muitos anos na Juventus, hoje é o diretor esportivo. Se o Mauri chegar, ele mete um tapete vermelho, né, e recebe o cara assim, ó. Grande Mauri, obrigado aí pela audiência, meu irmão. Grande, mandar um grande abraço para ele aí também. Pode mandar, você que está comigo aqui, manda aí, ó. Não, mandar um salve pro cara aí, né? Direto de salve aí, né, Salvador, Mauri? Jaci, agora falando ainda de técnico estrangeiro, vamos seguir nessa linha, já que a gente gosta tanto dessa ideia. E o Domenech Torrent, o que você está achando do trabalho dele? Olha, eu conversei com o Muricy. Bem louco, viu? Assim. O Muricy é um cara que eu fiz amizade há pouco tempo, gosto muito dele, né? E a gente conversa muito, porque o Muricy é um craque, conhece tudo de futebol. E logo que o Flamengo contratou o Domenech Torrent, você que me ouve na Rádio Tupi, você vê que eu falava, falava Wagner Menezes, meu medo é o Flamengo contratar um técnico que não saiba comandar um vestiário. O que é comandar um vestiário? O Mauri, que foi jogador, sabe. Porra, o cara chega no vestiário e olha e fala, pô, peraí, quem tá ali é o Muricy, quem tá ali é o Telê, quem tá ali é o Parreira. Aí o cara olha, quem tá ali é o Domenech Torrent. Ele fala, me conta uma história dele como treinador. Ah, não, ele foi auxiliar do Guardiola há 10 anos. Complica. Porque jogador de futebol é cobra criada. Jogador de futebol, ele gosta de ser mandado, né? Ele gosta de saber que o cara que manda nele sabe mais que ele. Então, meu medo era esse. E o Flamengo contratou um auxiliar técnico europeu, achando que estava contratando um novo Jorge Jesus, e a realidade é outra. Ele pode vir a se tornar um grande treinador, mas ainda não é. Ele tem um histórico como auxiliar. E em sendo auxiliar, ele precisa conquistar o seu espaço, conhecer o futebol brasileiro, porque não adianta ele falar que conhece porque não conhece. Isso. Conhecer o Flamengo, a história do Flamengo e os jogadores que lá estão. Porque se você me perguntar, o Flamengo tem algum craque? Não. O futebol brasileiro não tem craque, exceto o Neymar, como eu disse. Mas o Flamengo tem grandes jogadores. Jogadores rodados e tarimbados, que numa pré-eleição eles sabem se o cara é bom ou não. Então eu acho que o Domenech Torrent precisa de um tempo que ele não tem e não terá em função, principalmente desse ano atípico. E eu não sei de que forma a torcida e os dirigentes vão conviver com ele se o Flamengo não conseguir reagir. Eu gostei do jogo contra o Santos, mas o Santos foi superior ao Flamengo. No primeiro tempo, o Santos poderia ter goleado em função da fragilidade defensiva do Flamengo. Já com o Jorge Jesus, é o que eu acabei de falar do Sampaoli. Todos os compartimentos eram equilibrados. Com o Domenech Torrent já não é. Em nenhum compartimento, porque ele está conhecendo o time. Então, não sei se o torcedor e o dirigente terão paciência para esperar que ele conheça o Flamengo e o futebol brasileiro para dar resultado. Pode ser tarde. O Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e não chegar ao Brasileirão. Aí será um ano completamente perdido. Então, meu temor é esse. Eu torço para que ele dê certo. Mas o Flamengo tem que lembrar que ele trouxe um auxiliar. Ele não trouxe um treinador pronto. Exatamente. Concordo com você e estou tentando entender algumas, eu chamo de loucuras. Porque o cara botar René que é lateral esquerdo na lateral. Eu que sou deficiente visual, que não vejo o jogo, consigo perceber que não dá certo você botar um lateral esquerdo na direita torto, porque o cara vai ficar torto no campo. Exatamente. Você matou a charada, é isso aí. Eu não vejo o jogo e percebo isso, o cara que está lá do lado não percebe, cara. Então, eu fiquei pensando nisso e tentando entender, né? Tentando analisar, mas não consigo entender qual é a explicação plausível para botar René na lateral direita. Se o cara não é da posição. A Marizinha, a Marisa, que é a mãe da Letícia, ela e a Júlia estão lá no Rio, estão mandando um salve pra gente. Elas são flamenguistas também, viu? O Marcos, sim. Marcos Cansaon também aqui está mandando um abraço. Uma turma boa aí participando da nossa live, hein? Bacana.
Então, Jaci, agora falando, vamos tornar o clima um pouquinho mais leve, falar de alegria, falar de Copa do Mundo, falar de uma coisa que nós, como jornalistas, somos apaixonados, que são as coberturas. Tu tens alguma história de alguma cobertura interessante que você tenha feito nesses seus 30 e tantos anos de carreira? Tem muitas histórias, né? Tem histórias boas, né? Depois aí de 7 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas, 10 Copas Américas, 7 Copas das Confederações, rodando esse mundo, né? Eu tenho todas catalogadas, tenho 274 coberturas internacionais, que é um currículo do qual eu me orgulho muito, não é para qualquer um. Então a gente tem muita história. Eu tenho uma história legal no Japão, né? Na Copa do Japão e Coreia, e aí quando nós estávamos em Ulsan, na Coreia, eu sempre ficava no mesmo hotel da seleção, eu e o pessoal da TV Globo, porque você encontra facilidade para trabalhar. Hoje não, porque hoje os caras não descem, não conversam, eles parecem que a gente é ET. Mas naquela época de Ronaldo, de Ronaldinho, de Roberto Carlos, os caras, tantos que eu sou amigo deles, todos até hoje, frequento a casa deles, eles vêm na minha casa, porque realmente são de outra época. Como diz o Bruno Henrique, de outro patamar, né? E eu marquei com o Ronaldo Fenômeno uma entrevista. Eu estava, não sei se no 5º andar, ele estava no 12º. Ele falou, Jaci, vem pela escada com o seu fotógrafo. Meu fotógrafo era o Jorge Gontijo, do estado de Minas. E eu subi. E aí, quando eu estava chegando no andar dele, tinha um segurança, né? Aí o Ronaldo olhou e falou, não, pode liberar. Me liberou, sentei com ele na escada. Fizemos uma entrevista exclusiva que ninguém tinha, nem a Globo tinha. Graças a isso. Quer dizer, era outra época, né? Épocas em que os jogadores, você combinava. Lá em Brasília, uma vez também no amistoso da seleção, o Romário falou comigo, ele me chama de Carioca. Carioca, qual é o teu quarto? Eu falei, meu quarto é tal. Ele falou, vou almoçar meio-dia, 2 horas eu bato lá. Eu falei, ok, baixinho. 2 horas bateu na porta, estava lá baixinho, sentou no chão, abriu meu frigobar, pegou um Guaraná, tomou, fizemos uma bela entrevista. Quer dizer, esses caras, além de gênios da bola, eu estou falando aqui de 2 caras eleitos melhores do mundo, Ronaldo Fenômeno e o Romário, esses caras eram amigos da imprensa. O Romário, na última entrevista que eu fiz com ele, ele falou, Jaci, eu quero te agradecer a sua cobertura da seleção ao longo desses anos, porque você sempre falou bem ou mal de mim, mas você nunca mentiu. Então é esse tipo de jornalista que eu gosto. Uma vez eu perguntei para o Romário, você saiu da Europa para chegar aqui e jogar contra a seleção da Alemanha, se eu não me engano, em Porto Alegre, e o Zagallo te botou no banco. Por quê? Ele falou, porque ele é burro. Eu publiquei, e o Zagallo veio me cobrar, e o Romário bancou, falou, é isso mesmo. Quer dizer, o Romário era homem pra caramba, sempre foi. Um cara maravilhoso que muita gente critica, mas esse cara é homem. Ele dava entrevista e assumiu o que ele falava. E era uma outra época, como eu estou te dizendo, os caras espetaculares, sabe? Parceiros. Já fui para a noite com o Ronaldo, com o Romário, com o Ronaldinho Gaúcho. Nunca dei uma linha sobre isso, como eles também nunca falaram nada sobre mim fora do trabalho. Dentro de campo eu os criticava e elogiava na mesma proporção. Hoje não. Hoje os caras têm medinho de descer no hall, de conversar. O Parreira, que é um baita cara inteligente, que adora arte, o Parreira descia no hall para conversar com a gente sobre quadros, sobre obra de arte. Quer dizer, um cara super culto e que batia papo com a gente. O Tite não, como ele é um cara, imagino eu, analfabeto, né, ele se esconde porque ele não pode descer e conversar com a gente. Talvez ele não tenha cultura para conversar um outro assunto que não seja futebol. Talvez isso o impeça de descer e conversar com jornalistas, né, de uma forma normal, sem tratar de futebol. O Emerson Leão, que para mim também é um baita treinador, é outro, que adora obra de arte. Lá em Belo Horizonte, quando ele treinou o Atlético, ele sempre ia numa galeria, comprava quadros. O Leão é outro que descia, a gente ficava batendo papo. Quando ele foi técnico da seleção e foi demitido em 2001, lá no Japão, também teve a Copa das Confederações Japão e Coreia, e o Leão descia e batia papo com a gente. Tinha um repórter da Folha, não me lembro o nome, que começou a falar de futebol. O Leão falou, meu amigo, deixa eu te falar, eu estou aqui com essa galera da imprensa, batendo papo sobre arte, sobre outras coisas. Futebol não fala aqui, eu falo na coletiva. Quer dizer, então isso que é legal. Esses caras têm que ser respeitados por tudo que eles fizeram no futebol. Porque hoje, infelizmente, Marcelo, há uma geração que eu chamo de Nutella, que ela é o seguinte, para ela só existe Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Ela ignora o Zico, ela ignora o Pelé, ela ignora o Rivelino, sabe? Sendo que o Zico, o que o Messi faz hoje, o Zico fazia todo fim de semana no Maracanã pelo Flamengo. Então é preciso respeitar aqueles que fizeram a história do futebol brasileiro. E ainda mais, levando-se em conta que esses de hoje não estão fazendo. O Neymar não tem história na seleção. Aí você vai falar, ele vai ser o segundo artilheiro mais do que o Pelé. Tá bom, na época do Pelé o Brasil jogava uma vez por ano, hoje joga 30 vezes por ano.
Então, e contra seleções de caráter duvidoso. Então, é claro que ele vai ter o maior número de gols do que o Ronaldo, do que o Romário, porque naquela época não se jogava tanto. Então, é preciso reconhecer o trabalho dos profissionais de todas as épocas. Todos são valiosos, todos contribuíram para o futebol brasileiro, todos, sem exceção. Agora, a geração Nutella acha que só existe o hoje. E é por isso que o Brasil está cada vez mais afundando. O Brasil, em termos técnicos, hoje é um dos piores países do mundo e já foi o número 1. Ainda somos os únicos pentacampeões, até que os alemães e italianos tomem essa coroa da gente e aí a gente nunca mais vai conseguir correr atrás, em função da fragilidade, né? Em função de tudo isso que eu coloquei aqui, que acontece com o futebol brasileiro, Marcelo. Os alemães seguem, né, com um trabalho de base sensacional que pode mantê-los perto de finais de Copa do Mundo e nos dando medo de passar a gente no título, né? É verdade, o objetivo é esse, o objetivo deles é esse, sabe? Porque, na verdade, você tem que trabalhar, como eu disse, não adianta o Brasil trazer um treinador pensando numa Copa do Mundo, um treinador europeu. Ele tem que trazer um treinador para mudar a filosofia de trabalho desde as divisões de base. O que seria mudar a filosofia de trabalho? É implementar um futebol diferente do que a gente está praticando hoje. Porque hoje a maioria dos treinadores brasileiros, quando faz 1-0, eles recuam o time, né? 1-0 é goleada. Não, veja você, o Jorge Jesus fazia 2 gols, queria 3, fazia 3, queria 4, fazia 4, queria 5. Esse é o futebol que se pratica hoje na Europa e que não se pratica mais no Brasil, infelizmente. Quer dizer, eles nos copiaram no que há de melhor e nós jamais copiamos o que eles têm de melhor. Quer dizer, o Brasil, ao invés de evoluir, ele involui. É a realidade. Exatamente. Prova é, você falou do Jesus aí, é naquele 5-0 contra o Grêmio. Os jogadores do Grêmio pediam, calma, tira o pé. O Flamengo fez 5-0 e quase fez o sexto. Né, com os jogadores tiram o pé porque eles respeitam os companheiros de trabalho. A Alemanha meteu 7-1 no Brasil, não meteu 12 porque tirou o pé. O Bayern meteu 8-2 no Barcelona, não meteu 12 porque tirou o pé, porque os caras respeitam. Cara, olha, o Messi não merece passar por isso. Entendeu? Então é a realidade. Agora, o problema do futebol brasileiro, como eu sempre venho dizendo, é essa questão dos técnicos terem se acomodado com salários milionários, né? Cada um ganha o que merece, Marcelo. Eu não questiono isso. O salário é de cada um, paga quem pode. Agora, é uma irresponsabilidade, num país quebrado economicamente, você pagar salários de 500, 600, 700 mil a um treinador, a um jogador de futebol. Não pode. Você tem que pagar salários dentro da realidade do seu país. E aí o que acontece? Os clubes estão todos quebrados de pires na mão. Talvez seja o Flamengo a única exceção, em função dos 6 anos de trabalho do Bandeira de Melo com o Plínio, com o presidente. O Landim estava naquele grupo. Então, é preciso dizer isso. O futebol brasileiro, os clubes estão quebrados. Qual seria a solução? Transformá-los em empresas. Ninguém vai torcer para a empresa, vai continuar torcendo pelo clube. Mas é preciso ter um suporte, é preciso ter responsabilidade fiscal. Esse negócio de presidente sem receber dinheiro, que diz que trabalha 12 horas por dia pelo clube, isso é balela. O cara tem que receber, ele tem que ser um CEO, né? Contratado para dar lucros e para dar taxas. É assim que funciona nas empresas. Se o cara me contrata como CEO de uma empresa e eu não dou o resultado necessário, ele me agradece, me manda embora e contrata outro. E tem que ser assim no futebol brasileiro. Os dirigentes não têm responsabilidade fiscal, alguns vivem da doação de mecenas ou do empréstimo, né? Então, realmente, isso é um futebol amador. Né? Olha só, meu amigo Ramá Bimigerem, lá do Dubai, grande amigo, um cara que acompanha futebol no mundo inteiro, está nos acompanhando lá no Dubai agora, ao vivo. Ramá Bimigerem, salam Malek salam, você é um cara que eu adoro, gosto muito. Está lá no Dubai, é um cara amigo dos jogadores, um cara espetacular, viu, Marcelo? Opa, um abraço para todos que estão acompanhando aí. Inclusive, queria de público aqui, já te agradecer muito por estar lendo os comentários, porque eu não tenho como ler. Não, vamos lendo aqui, claro. E o telefone tem um software que lê a tela, mas eu prefiro, para não me enrolar tudo aqui com muita zoada, né? Eu prefiro pedir para alguém que operar aqui para ficar mais fácil. Ó, a Letícia Vidal entrou lá do Belo Horizonte. Olha lá, o Ramam Jerema está aqui, ó. Salam Malek.
Salek Malam Salek, que é o nosso amigão aí. Tá mandando aqui, amigão, lá do Dubai. Tá no Dubai? Tá no Dubai, Ramar? Tô te esperando aqui em Miami, hein? Grande amigo, viu? O cara que acompanha futebol, vai muito na Inglaterra, um cara espetacular. Ele no Dubai, manda no Dubai. Um cara maravilhoso. Quando você for ao Dubai, procura o Ramar Bin Gerem, que é um cara maravilhoso lá. E nós estamos te esperando aqui em Salvador, Jaci. Quando você vier, me avisa que a gente vai bater uma... Vou aí comer um sarapatel. Comer uma acarajé. Uma acarajé. Uma cerveja suplemente gelada, se você Um bebe. abraço aqui para o Luciano Ramos da Mata. Um abraço para o André Flávio. Lá. O Ramar está dizendo que está lá no Dubai. O André Flávio aqui dizendo que a gente representa ele aqui. Obrigado você, Ramar. Um grande abraço. Luciano Ramos da Mata, o Rafa Souza. A galera prestigiando a live aqui, viu? A sua live, aí, essa live é bacana, sua. Hein? Obrigado a todos. Essa live é sua. Em sua homenagem. E pedir a todos os que não estão inscritos se inscrever no YouTube e seguir no Instagram do Futebol Paixão Cega, hein? É isso aí, galera. Vamos se inscrever aí no canal Futebol Paixão Cega. Já estou inscrito. E também no Instagram do Marcelo. Também é Futebol Paixão Cega, né, Marcelo? Isso. No Instagram a gente faz alguns posts diários com resenhas, com enquetes, com... Agora aqui, Marcelo, quem fez aquela charge minha que você mandou? Como é que é? Quem fez aquela chargezinha? Aquele traço meu? É uma agência de marketing. Então, mas me dá um nome aí que eu quero agradecer. Eu já até tirei a foto, gostei muito, ficou muito bacana, viu? Me colocaram até com mais cabelo, pô. Eu tô quase carequinha aqui, me colocaram com mais cabelo, pô. É o quê? Tô quase careca, eles me colocaram com cabelo, eu gostei muito do traço, ficou bacana. Eu nem vi a imagem da senhora. Aqui, ó, o Rafa Souza tá dizendo que já curtiu a sua página lá, que é sensacional, olha que legal. Então, Jaci, vamos... Infelizmente, o tempo já está perto do final aqui. Faltam 10 minutos para completar 1 hora. Vamos lá, vou com você 1 hora. Jaci, obrigado. Então, vamos seguir. Você tem alguma informação importante sobre o... esqueci de falar do Cruzeiro, Jaci. Caramba, peraí. Vamos aproveitar esses 10 minutos para a gente falar do Cruzeiro. Que fase do Cruzeiro, hein, companheiro? Não engrena, não... Então, isso só reforça... Alex, aqui com a Mariazinha. Alex, depois você fala em inbox. Olha só, isso só reflete aquilo que eu tenho falado, né, com relação ao futebol brasileiro. Por que o Cruzeiro está nessa situação? Porque o Cruzeiro, segundo a Justiça e a polícia já apuraram, foi assaltado pela quadrilha que comandava o clube. Né, jogaram o clube na lama, na 2ª divisão, e sem recursos financeiros, com uma dívida de 1 bilhão. Então, é essa responsabilidade que eu te falo. Os caras vão ser punidos criminalmente? Esses vão, porque está comprovado o roubo. Mas e os que não roubaram, não foi comprovado o roubo, estão por aí, pelo Brasil? Porque há vários clubes que passaram por vários dirigentes, né, que supostamente foram venais. Então é preciso, o Cruzeiro está nessa situação por causa desse amadorismo do futebol brasileiro. Exatamente. Se o futebol brasileiro fosse profissional, o Cruzeiro não estaria na situação em que se encontra. E uma situação financeira que se encontra o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, todos estão quebrados por administrações irresponsáveis. Algumas, eu entendo, de dirigentes sérios que amam o clube de verdade, que tentaram. Outros venais. Né? Porque há vários casos no Brasil comprovados. Então, gente, ou os clubes se transformam em empresas, né, e fazem um trabalho profissional, porque o mundo moderno não permite mais esse amadorismo. O cara dizer que ama o clube, vou trabalhar 24 horas por conta desse clube porque eu amo demais. Isso é uma balela. Ou o cara quer se promover de alguma forma. Se ele não quiser tirar proveito financeiro, ele vai tirar proveito com a imagem dele na TV todo dia, dando entrevista. Né? E a maioria nem aprende o português para falar direito na televisão, porque é uma vergonha. Né? Então, eles se aproveitam, estão usando o clube. E o clube não tem que ser usado por ninguém, o clube tem que usar o dirigente. Por isso que tem que ser profissional para o clube usá-lo, pagar, né, se transformar em empresa, pagar, e aí sim a coisa vira profissional, como é no mundo inteiro, só não é no Brasil. Jaci, infelizmente vamos ter que encerrar a entrevista por aqui, mas queria deixar um grande espaço para você fazer umas considerações finais aí para a gente. E, claro, fica o convite para voltar aqui de novo, a gente fazer um outro bate-bola desse nível aí.
Enfim, mas fica um espacinho para você fazer suas considerações finais aí. Não, Marcelo, eu queria primeiro agradecer a você por esse convite. Né? A gente está conversando aí já tem umas 2 semanas e agora eu consegui encontrar esse tempo para falar de futebol, que é sempre que a gente ama, é prazeroso, e dizer que realmente você é um exemplo, né, para todos nós, um exemplo de dignidade, de perseverança, né? Mesmo sendo um deficiente visual e com pouca audição, você consegue dar o seu recado, consegue trabalhar, consegue se comunicar com o seu público, e isso não tem preço, não há dinheiro que pague isso. Né? A importância que você está dando e que você está, o exemplo que você está dando para todas as pessoas. Eu, quando acordo todo dia, eu agradeço a Deus, né, pela família, pela saúde, porque dinheiro a gente precisa só para sobreviver, sabe? A gente não precisa mais do que família, saúde, né, e ter o seu emprego, o seu trabalho, para você ter a dignidade de dar o sustento à sua família. Então, você é um grande exemplo. Eu confesso que fiquei emocionado com essa live, né, e queria te agradecer o espaço que você está me dando, não o espaço que eu estou te dando, que você está me dando, né, através do seu canal, através do seu Instagram, porque realmente é sempre importante a inclusão social, né, em todos os aspectos. Nós vivemos um mundo odioso, né, onde as pessoas, essa rede social aqui que a gente tanto usa, é uma rede odiosa, uma rede de inveja, então que as pessoas repensem, né, quando usar essa rede, e se elas não puderem falar bem, não quiserem elogiar, que elas não denigram a imagem das pessoas, porque as pessoas precisam ter mais Deus no coração. Quem tem Deus no coração, com certeza vai acordar feliz, vai ter um dia feliz como esse que nós estamos tendo. Agora, aqueles odiosos, como eu digo, né, aprendi com a minha mulher isso, que minha mulher medita muito, esses vão se ver com o universo, e o universo vai se encarregar de tomar conta deles. Não sou eu nem você que vamos punir essas pessoas do mal, é o universo. Então, que o universo cuide deles. Mas queria te agradecer de coração, Marcelo, e dizer que foi um prazer, estou à sua disposição, né, e obrigado pela sua audiência na Rádio Tupi, lá no meu comentário, por me acompanhar nas minhas redes, no estado de Minas, no meu canal de YouTube, no meu blog, porque hoje as redes sociais são fundamentais para o trabalho de todos nós. E você é um jovem, eu estou com 60 anos, mas me sinto tão jovem quanto você, porque a juventude está aqui, ó, na cabeça, no cérebro. Na cabeça. Né? E não, eu corro todo dia, faço meus exercícios, mas estou sempre ativo, estou sempre escrevendo, pensando. Então, se Deus quiser, não vou ter Alzheimer, né, e nem vou morrer cedo, porque eu gosto de viver, e o gostar de viver é isso, é você manter sua mente aberta, né, e acompanhar a modernidade. A modernidade não está na sua idade cronológica, e sim na sua idade mental. Tá legal, Marcelo? Beleza, Jaci. Eu que te agradeço muito pelas palavras e pelo tempinho que você dedicou aí a essa live. E, como eu falei já mais atrás, fica o convite para a gente se conhecer pessoalmente. Quando vier no Brasil, faço questão que me avise para a gente comer uma acarajé, né? Com certeza. Como a gente diz aqui. Com certeza. Obrigado aí aos amigos pela audiência. Vamos encerrando por aqui, nesse canal que é diferente. A visão do jornalista deficiente visual sobre o futebol. Obrigado, legal, Jaci. Marcelo. Obrigado a você, obrigado aos nossos telespectadores que nos seguiram aqui, que nos acompanharam. Né? E, como eu disse, obrigado, fico emocionado. Você é um grande exemplo e estou à sua disposição, viu? Aqui você não pede, aqui você manda. Muito bem, obrigado, meu amigo. Um abraço, hein?